Corintianada, vamos continuar falando aí do Timão, nesse pé aí das contratações, né? O Corinthians pensando em fazer contratações pontuais. E antes de continuar de falar disso e falar também do nosso zagueirão Gustavo Henrique, que eu até no começo achava que o Félix Torres que ia se firmar na zaga do Corinthians, depois veio o André Ramalho, ocupou o espaço dele. Eu achei que a dupla seria André Ramalho e Félix Torres, mas o Gustavo Henrique realmente tem desempenhado muito bons jogos, me surpreendeu positivamente e falou também, fez aí uma carta aberta para a fiel torcida, a gente vai falar um pouco disso também para finalizar as informações. E se você chegou até aqui, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo, então isso me ajuda bastante. Daqui a pouco também, galera, vai estar saindo aí um outro vídeo retratando aí um pouquinho da discussão da mídia falando o Memphis, né, que é assunto de todas as formas aí, vai ser bastante aí durante as férias, falando desse fato dele falando no vestiário do Corinthians no último jogo, a declaração que ele deu, que repercutiu bastante, fiz shorts aqui para vocês também, e aí eu vou soltar um vídeo daqui a pouco aí, repercutindo um pouco dessa situação e também trazendo aí um noticiário de forma geral do Timão. Então, parte da tarde aí, parte da manhã, notícia do mercado da bola, parte da tarde, noticiário do Corinthians, à noite a gente vem com um pouquinho mais de mercado da bola, e se bobear, antes de terminar o dia, eu ainda trago mais alguma informação do Corinthians, então 3 vídeos a 4 vídeos no dia aí no canal. Vamos embora falar de Coringão, porque vai ter muita coisa para tratar aqui durante o mês de dezembro e de janeiro, até voltar ao futebol no dia 15. Então, galera, o Corinthians está tentando contratações, né? Pensando em contratações, mas tenho visto realmente bastante entrevistas, porque o povo tem dado bastante entrevista, presidente, treinador, Fabinho Soldado, jogadores. Então a gente está tendo uma noção boa de como que o Corinthians está pensando o próximo ano dele. E uma das ideias é sim utilizar mais a base, né? Essa questão da transição com a base que já vem sendo feita aí na gestão do presidente, ele vem tentando deixar a base mais próxima do profissional. Então o Corinthians, depois de ter feito uma janela bem agressiva, né, de 2024, tanto no meio do ano, principalmente no meio do ano, quanto no começo também vieram muitos jogadores, foram 181 milhões com vendas de jogadores e o clube promete dar mais chances para os garotos. Então a base ela rendeu um bom dinheiro esse ano, mesmo o Corinthians contratando bastante, teve um bom retorno da base e o Corinthians vai tentar aí, como teve aí durante o ano, né, o Moscardo, que está até se falando da possibilidade da volta dele, do Wesley, a gente teve aí também o Breno Bidon se destacando, tá com a gente ainda, e esses jogadores têm dado um retorno para o Corinthians. A gente vê o Breno Bidon que está jogando, que tem feito um ótimo campeonato, é um ótimo jogador, tem um futuro bem interessante, diz que quer continuar no Timão. Até saiu uma entrevista dele ontem, estava começando a ver ali. A gente tem ainda os jogadores de base, né? O Felipe Longo, o Léo Maná, o Rian, o Kaique, o Arthur Souza, tinha o nosso querido Giovani, mas saiu, né? Então a gente tem essa garotada toda fazendo parte aí do elenco. Mas a ideia é trazer mais garotos. E aí a gente tem aí uma declaração do nosso querido Ramon Dias falando sobre isso. Então, e também do nosso querido Fabinho Soldado. Vamos falar aqui, ó, o Fabinho Soldado falando um pouquinho dessa questão da base do Corinthians. Historicamente, o Corinthians revelou grandes jogadores, um deles é o Bidon, que está desempenhando um papel fundamental. Queremos ter mais jogadores como esse, iremos nos aproximar muito com esse processo da base para que o Corinthians revele e faça boas vendas. O clube necessita realizar essas saídas, disse o Fabinho Soldado nessa última coletiva que ele deu. E o Ramon Dias também, a gente vê que ele tem usado aí o Bidon, então ele também vai aí tentar colocar mais garotos da base, o Corinthians que deve trazer aí 3, 4 contratações e colocar alguns meninos da base que eu acho muito bom, porque precisa manter esse elenco mais fresco, né? Para poder completar aí os jogadores do time. E para falar aqui, para terminar, o Gustavo Henrique, que eu falei para vocês, até me surpreendeu no final de ano dele. Ele fez aí uma carta aberta aí para os torcedores do Corinthians e ele aí destacou o período dele de retorno do futebol da Espanha, a volta, vindo aqui para atuar no Corinthians, falando da situação toda, da chegada, da dificuldade que o Corinthians teve no começo do ano.
e agradecendo de forma geral o apoio da torcida, né? E aí ele encerra com uma frase bem interessante aí, pontuando que a conexão dos torcedores com os jogadores foi algo que ele nunca tinha vivenciado na carreira. O Gustavo Henrique, que está aí, zagueiro do Corinthians, hoje titular, titularaço, jogando bem. E ao lado do André Ramalho, o Corinthians que está tentando aí, pensando em outros zagueiros. Vocês sabem disso, o Sérgio Ramos é até uma das opções. Se ele chegar, eu acredito que o Gustavo Henrique vai para o banco, não tem muito jeito. André Ramalho e Sérgio Ramos, não tem nem o que discutir. Mas caso não, a gente ainda tem esse zagueiro que é um bom zagueiro e tem desempenhado um bom futebol. O Félix Torres, tá, galera? Eu gosto do Félix Torres, apesar dele não ter feito um ano muito legal. Acho que tem a questão da adaptação. Ele joga bem na seleção. E eu acho que com um tempo de adaptação, que nem o Coronado, ele pode vir a render bastante. Beleza, galera? Então, essas as notícias aí da manhã, quase almoço. Vai sair um pouquinho tarde o vídeo hoje, mas bastante informação, deu trabalho para fazer. E a gente volta já já trazendo aí notícias do Timão para vocês aí de forma geral. Beleza, galera? Até já já. Valeu, um abraço e vai Corinthians!